Você vai ouvir uma ministração do pastor Cadu, da Igreja Metodista Valentim. Por nos amar tanto, Ele é o nosso maior motivador. Quando a gente olha para Deus, a gente percebe Deus, um Deus que nos motiva o tempo inteiro. Um Deus que sempre nos chama para que nós possamos dar novos passos, avançar. Deus é assim. Deus é motivador por excelência. Então, eu queria primeiro entender com você, a gente trabalhar alguns princípios, entender o que é uma motivação, para que a gente possa olhar para a palavra do Senhor e ver Deus nos motivando, nos levando a um lugar onde Ele quer manifestar nas nossas vidas as bênçãos que estão contidas no seu coração. O que é motivação? De onde vem a palavra motivação? Para que serve a motivação? Pesquisando um pouquinho, eu percebi que motivação é um impulso interno que nos leva a uma ação. A palavra, ela vem do motivo mais uma ação, né? E que me leva a agir, né? E vem do latim, que significa moveres, mover. Então, está diretamente relacionado às nossas emoções, às nossas vontades, aos nossos desejos. Então, o que a gente percebe com a palavra motivação? Nos coloca em uma ação prática, para corrermos a fim de alcançarmos um objetivo. E esse objetivo, na maioria das vezes, eles podem ser decorrente aos nossos desejos, às nossas necessidades e às nossas próprias vontades. Será que Jesus, de fato, ele é um grande motivador? Jesus, ele nos deu uma palavra dentre todas, mas eu queria destacar uma palavra que ele disse a nós, que foi assim: tende bom ânimo. Quando Jesus ele fala assim, tende bom ânimo, qual é o enredo que está ao redor dessa frase de Jesus? Ele está dizendo a respeito do mundo tereis muitas aflições. Então ele tem uma constatação, mas ele faz uma motivação. Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, você percebe que em todo momento, Deus ele tem uma palavra que nos chama a uma ação, uma ordem expressa, um conselho, algo que Ele diz para nós, uma pedagogia para nos fazer receber os propósitos do coração dEle. Aliás, Deus também nos motiva através das promessas. Quando Deus ele nos faz promessas, o que Ele espera? Apenas nos recompensar? Ou a recompensa seria um meio de nos motivar? Pensa você que tem filhos, ou que não tem filhos, mas é um filho. Quando, por exemplo, estava em dificuldade na escola, e o seu pai ou a sua mãe, eles têm uma postura com você e falam assim: filho, se você passar de ano, o papai vai dar a bicicleta, o celular, o Xbox, né? Brinquedo de menina, né? A Barbie, aquilo que você quer. Aí aquele filho, ele fica assim, motivado, ele fala assim: rapaz, se eu estudar e passar de ano, então eu vou receber aquilo que o pai prometeu. Na realidade, qual é o objetivo do pai? O que o pai espera do filho? O que você acha? Que ele se dedique ao estudo. Por que o pai espera isso do filho? Porque ele sabe que é o melhor para o filho. Ele arrumou um jeito, então, de motivá-lo ao estudo, trazendo sobre ele uma recompensa. Logo, a criança recebe aquilo e se motiva pela recompensa, mas ao fazer e estudar, ela também está aprendendo um princípio para a sua vida. Então existe uma pedagogia da motivação. A motivação, quando nos traz promessas e recompensas, na realidade, ela não está focada na recompensa em si, mas no princípio que Deus quer nos ensinar. Por isso, quando nós olhamos para o Senhor, e eu vou falar com você aqui alguns textos, nós vamos ver esse Deus que está nos motivando, que está querendo que nós venhamos a viver princípios e nos motivando através de promessas. Olha, fiz uma pesquisa também, encontrei esse professor aqui de RH da USP, Roberto Coda, que diz assim: para se sentir motivado, você tem não só que gostar daquilo que faz, mas também ver algum significado
a respeito daquilo que você faz e acreditar que o que você faz é importante. Então, quando eu entendo também os princípios, eu também sou motivado. Quando eu compreendo um propósito de Deus, eu também sou motivado para poder alcançar aquele propósito que Deus pretende para nós. Então, meu querido, Deus, Ele nos motiva por meio das promessas. Ele é o grande motivador. E a motivação é fundamental para qualquer coisa que eu faça nesta vida. Eu preciso estar motivado o tempo inteiro, sobretudo para aquelas questões que exigem de nós um comprometimento maior. Então vamos olhar na palavra de Deus e vamos perceber algumas motivações. Eu vou fazer um sermão bem participativo com você. Nós vamos ler juntos e eu vou te perguntar o princípio do versículo e a motivação que Deus está empregando para isso. Nós vamos fazer algumas meditações aqui, tá bom? Amém? Tá bom assim, Eliakim? Pode ser, Eliakim? Amém. Então, glória a Deus. Então, o primeiro texto, você pode ir jogando aqui para a gente, Caio, é o texto de Jeremias 29:13. Jeremias 29:13. Aliás, se você achar essa palavra, for o primeiro a achar, você vai ganhar um pirulito. O que eu fiz? Eu estou te levando a poder abrir a Bíblia e te prometi um pirulito, né? Estou motivando. Se você gosta de pirulito, você vai ficar motivadão. Se você não gosta, você não vai querer. Mas eu estou dizendo que é uma brincadeira, eu não tenho pirulito para te dar, tá? É só uma figura de linguagem para você. Amém? Achamos? Olha o texto que está falando, então, 29:13. Apenas o versículo 13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Vamos no 14 também. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares para onde os lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Então essa é uma palavra de Deus, né? Numa outra versão diz assim: quando vocês me clamarem, quando orarem a mim, eu ouvirei. Quando vocês me buscarem, me encontrarão. Sim, quando me buscarem de todo o coração, e em primeiro lugar, dou a vocês a certeza de que não vão se decepcionar. Então vamos lá. Qual é a motivação? O que Deus quer aqui? Qual o propósito de Deus para nós? Qual é o princípio que Deus quer revelar e nos ensinar? Dá uma lida lá. Vamos fazer junto. Vamos lá. Qual que é, Lucas? Então ele quer ser o quê? Ele quer ser achado. Deus, ele tem um propósito. Qual o propósito de Deus, então? De se revelar, se fazer conhecido. Então Deus, ele quer manifestar o coração dele para cada um de nós. Ora, se você crer que há milagre na revelação e que há um desejo ardente de vê-lo, conforme nós falamos do sonho, e quando nós estamos diante de Deus, Deus, ele inaugura novas fases das nossas vidas, que não tem como você estar na presença dele e sair da presença dele da mesma maneira como você chegou. Então, há um fator determinante: estar na presença de Deus é a garantia de um milagre, de uma transformação, em poder ouvir e ser tocado por Deus. Então tem algo no coração de Deus. Deus quer ser achado, quer se revelar. Qual é a motivação? O que Ele está dizendo para nós? O que nós precisamos fazer para achá-lo, para encontrá-lo? Buscar de todo o coração. Quando Deus está falando aqui que Ele vai fazer mudar a nossa sorte, qual a nossa condição? A nossa condição é qual? Desculpa, Daniel. Não, sim. Mas se Ele vai mudar a nossa sorte, a nossa condição é qual? O que você pode entender? O nosso estado pode ser de miserabilidade, o nosso estado pode ser de grandes dificuldades, o nosso estado pode ser uma vida onde não flui a presença de Deus, e nós estamos querendo que Deus, ele mude essa sorte. Deus quer que mude a sorte do meu sentimento, das minhas emoções, da minha família, do meu cônjuge, ou seja lá o que for. Então há uma expectativa, um desejo de mudança.
E Deus, então, ele pega o desejo da mudança para nos motivar. E ele diz assim: se você buscar, né, e você vai me achar. Se você serei achado de vós, né, farei mudar a vossa sorte. E o que ele fala? Se tão simplesmente eu buscar, eu vou encontrá-lo. E qual é o resultado? Mudança de vida, mudança de sorte. Então, de onde vem a bênção? A bênção vem de encontrar o Senhor. A bênção vem de conhecer o Senhor. E a bênção vem a partir deste encontro transformador das nossas vidas. Deus sabe disso. Para isso, então, Ele nos motiva, porque Ele quer se revelar a nós. Então, em Jeremias, a gente vê um Deus motivador, um Deus que está dizendo assim: galera, me busquem, que eu vou revelar a vocês. Me busquem de todo o coração e eu vou ser encontrado de vocês. E uma vez que vocês me encontrarem, eu mudo a sorte de cada um de vocês. Eu vou trazer um novo tempo sobre a sua vida. Olha aí a promessa de Deus para a gente. Vamos analisar um outro texto? Um outro texto, 2 Crônicas 7,14. 2 Crônicas 7,14. Amém? 2 Crônicas 7,14. Você encontrou, você fala assim: achei, pastor. Oh, glória, aleluia, né? Você não encontrou, fala assim: ih, pastor, estou lascado. Ué, mas veio um pano de fundo aí? Hã? Tá, tem como tirar esse pano aqui? Ah, tá. Olha lá, se o meu povo, quem é povo de Deus aqui, gente? Povo. Você também é, Lucas? Ah, eu também sou. Nós somos povo de Deus. Então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, o que acontece? Se humilhar, e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Estarão os abertos os meus olhos, e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Vamos lá? Qual é o princípio? O que Deus quer fazer? Essa é a condição. Ok? Essa necessidade. Vamos lá, encontra a necessidade. Qual é a necessidade? Doença. O povo não está curado. Tudo bem? Vamos lá, gente. Princípio de meditação. Qual é a necessidade? Olha a necessidade primeiro. A necessidade do povo é o quê? O povo precisa de cura. O povo está precisando de ser perdoado, absorvido das suas culpas. Então, como esse povo está? Carregando culpa, consciência culpada, esse povo está totalmente quebrado, ele está totalmente ferido, amargurado. Esse é o estado do povo. Quem está ferido, está querendo o quê? Por exemplo, eu fui visitar a Amanda que estava no hospital. Você queria o quê? Sair rapidinho daquele hospital, não queria? Quem entrou numa enfermidade, quer ficar na enfermidade ou quer sair dela? Quer sair dela. Então aqui é uma necessidade. Há um estado que não está beneficiando de ruína, de doença. Então a necessidade do doente, ou o desejo do doente é ser sarado. Então o Senhor, Ele pega a necessidade, Ele trabalha uma motivação. Qual é a motivação? Ele está nos motivando a fazer o quê? O quê, Caio? Ele está me motivando a buscá-lo. Ele está dizendo, ele está me motivando a ter uma vida onde eu me humilho a Ele, aonde eu oro a Ele, e aonde eu me converto dos meus maus caminhos. Qual é o princípio que Deus quer nos ensinar? Qual o princípio da bênção aqui? Qual? Qual, minha esposa? Faz o gol. Qual é o princípio? Que uma vez que eu ando com Ele, e uma vez que eu sou reto diante dEle, eu sou uma pessoa sarada, curada, restaurada, abençoada. Então, este é o princípio. Andar com Deus traz sobre nós bênçãos. Caminhar com Deus traz sobre nós saúde e bem-estar. Então, Ele quer nos ensinar esse princípio. Mas o povo está doente. Então, Ele pega a necessidade dele, Francina, e motiva. Olha, então vocês precisam fazer o seguinte: se vocês dizem que creem em mim,
Se vocês verdadeiramente dizem que me amam e se vocês de fato me amarem, então vocês precisam entender e humilhar, vocês precisam orar, vocês precisam buscar-me e vocês precisam se converter. Se vocês fizerem isso, eu perdoo vocês. Se vocês fizerem isso, eu vou retirar de vocês a culpa que está sobre vocês. Eu vou sarar vocês. Eu vou trazer uma bênção sobre vocês. O que ele está dizendo? O que eu mais quero? Ser curado, ser restaurado. Ok? Amém? Deu para pegar essa meditação? Deu? Então vamos pegar mais um texto. Agora nós vamos em Mateus, capítulo 7, versículos de 7 a 8. Tá bom? Mateus, capítulo 7, do versículo de 7 a 8. Amém? Se você achou, você fala assim, pastor, uhul. Isso. Se você não achou, você fala assim, ui, né? Mas está aqui, aí eu caio e socorre a gente. Olha lá, pede e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abre-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abre-se-lhes-á. Só até aqui, versículo 8. Ok? Qual é a necessidade? Qual é a necessidade do texto? Hã? Qual é a necessidade da pessoa? Qual, meu amor? Não, a necessidade da pessoa é confusão. Essa pessoa está confusa na vida. Por que eu estou falando que ela está confusa na vida? Pastor, onde você viu esse negócio lá? Aqui, ó. Porque está fechado. A porta está fechada. Correto? Ele não está achando nada na vida dele. A vida dele é uma confusão. Ele não sabe. Ele não sabe se casa com a Maria, se casa com a Joana ou se casa com a Francisca. Ele não sabe. Ele não sabe o que faz na vida. A vida dele é um rolo, é uma confusão. Ele não consegue, e na vida de gente que está em confusão, é o quê? É ansiedade sobre ansiedade. Não é verdade? Quem anda em confusão é ansioso, porque não sabe o que Deus quer, não sabe o propósito de Deus. Então o coração dele é extremamente ansioso, essa pessoa é ansiosa. E se essa pessoa é ansiosa, ela pode ter alguns problemas. Quais os problemas de saúde em razão da ansiedade? Vamos lá, fala alguns problemas que você está tendo aí. Vamos lá, quais são? Insônia, ou dormir demais, né? Apetite desenfreado, ou apetite de menos, taquicardia do coração, não é verdade? Esses não são sinais de ansiedade, sim ou não? Então, eu estou dando uma de doutor, que se vocês têm um pouco desses sinais, vocês estão ansiosos, né? E o que é? Porque nós estamos vivendo numa confusão. E quem está na confusão quer o quê? Quer sair dela, quer achar um lugar, quer achar um escape, quer ficar livre da depressão, quer ficar livre da síndrome do pânico, quer ficar livre das situações que os têm prendido, porque o coração dele está ansioso. Então o que essa pessoa ela precisa? De um escape. E o que Deus está falando com ela? Pede. Quer ver uma situação, quando a gente está lascado, nem pedir a gente sabe, a gente só murmura, é ou não é? Quando a gente está lascado, meu irmão, ao invés de a gente orar, a gente murmura, é ou não é? Quem já fez isso, levanta a mão, ou pelo menos se alguém conhece alguém que já fez isso, levanta a mão. Então, na hora que é para você dobrar o joelho e buscar a Deus, você fica murmurando. Aí você olha para Deus e fala assim, Deus, não estou te entendendo. Por que esse negócio está assim? E só murmura. Fala com seu irmão, fala assim, pode murmurar, senhor. Aí você pode falar igual um mineiro fala, né? Fala assim, deixa de ser besta, senhor. Para com isso. Então, o que o Senhor está nos motivando? Pede, filho. Bate, meu filho. Seja perseverante. Então, na realidade, qual é o propósito de Deus? A nossa perseverança. Deus quer nos ensinar a perseverança. Deus quer nos ensinar a agir em fé. Porque essas pessoas não têm perseverança, não têm fé para poder romper com algumas coisas. Então, o Senhor, Ele pega a necessidade e Ele traz uma motivação. Ele traz e fala assim, se você pedir, se você bater, eu vou abrir para você. Se você me buscar, você vai me achar.
Olha, todo mundo que me pede vai receber. O que me busca vai me encontrar. E quem bate, eu vou abrir sobre a vida dele um tempo novo. Rapaz, que é uma motivação melhor do que essa? Você saber assim que ninguém entra na presença de Deus não sai sem resposta. Que todo mundo que buscar a Deus, ele vai se permitir encontrar. Será que você vai ser o único da face da terra e Deus vai ter que mudar esse versículo bíblico? Porque você vai ser o único que não vai achar Deus se você buscar? Porque se ele fala, se é todo aquele é para você, olha para o seu irmão e fala assim, é para você. Então preste atenção no que eu quero te dizer, é para todo mundo. De repente você fala, se não é para mim, então, se não é para você, meu irmão, então o Senhor vai ter que enviar o anjo com a borracha na mão e com a caneta para poder escrever novamente. Que ele vai falar assim, quase todos aqueles que batem, eu dou. Quase todos aqueles que buscam, eu me deixo achar. Quase todos aqueles que pedem, eu atendo. Mas ele está falando que é todo. Se é todo, é todo. Fala do seu irmão, fala assim, se é todo, é todo. Então, qual é o problema de nós não acharmos a Deus? Qual que é o problema de não achar a Deus, Alexandre? É porque a gente não está buscando. Porque se nós estivéssemos buscando, nós vamos achar. Ok? Deu para aprender a meditação? Amém? Fechou, Caio? Tranquilo. Então agora eu vou falar um texto, vocês falam agora, eu fico quieto. Pode ser? Malaquias 3, vamos lá. Malaquias 3:10. Malaquias 3:10. Se você achou, fala assim, glória. Se você não achou, você fala assim, vai, Caio. 3:10, Caio. Nem o Caio achou, fala assim, vai, Caio. Malaquias 3:10, tá ok? Olha lá, primeira coisa que você vai olhar, necessidade, tá bom? Enquanto a necessidade. Trazei-me todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Qual a necessidade? O que foi, Brenda? Não, então, olha só. Então, olha a necessidade sim. Aqui está falando do mantimento. Se está falando do mantimento, qual que é a necessidade? Qual é o estado das pessoas? Fome. Elas precisam de quê? Comida. Então, Deus, o problema desse povo aqui, qual que é? A vida não está sorrindo para ele. Ele está passando em apertos. Parece que a sorte fugiu da mão dele. E tudo que ele está fazendo não está dando em nada. Todas as investidas que ele está fazendo na vida não está dando em nada, Sara. Esse camarada é tipo daqueles que está trabalhando muito, mas muito, e colhendo quase nada. Então a vida dessa pessoa é a vida da miserabilidade. Nunca ela se encontra num estado de fartura. Ela está sempre, eu costumo dizer que esses aqui são os mendigos da fé, que estão à margem e clamando pela misericórdia dos outros, para que as pessoas deem um bocadinho de comidinha. E tem gente que está assim há tantos anos dentro da igreja. Tem gente que está dentro da igreja assim, nem melhorar a casa um pouquinho consegue. Casou e a torneira era aquela torneira que, para poder não pingar, ele amarra na torneira aquele pano. Aí está casado, cheio de filho. E agora continua aquela torneira de igual maneira, ou já nem tem mais a torneira. Ele não avançou em nada. Esse é o estado da vida de alguns, materialmente ou até espiritualmente. Então, eles precisavam de comer. Eles precisavam de quê? De ter uma situação que poderia providenciar a eles sustento. Então, qual que é a motivação de Deus para o povo? Como que Deus está motivando eles? Como? Está motivando eles com fidelidade. Aí esse é o princípio.
Deus está querendo o dinheiro deles, mas Deus está querendo a fidelidade deles. E Deus sabe que o dinheiro tem sido ladrão na vida de muita gente, que não tem dado a Deus a fidelidade, porque tem amado mais o dinheiro do que o Senhor. Deus sabe exatamente disso. E Deus sabe daqueles que escondem o dízimo, porque o dízimo é 10%. E Deus sabe daqueles que dão 2% e não dão 10%. Porque eles estão mais apegados ao dinheiro do que honrando a Ele. O que Deus quer ensinar? Me honrem. Sejam fiéis a mim. E se você for fiel a mim, nunca vai faltar na vida de vocês. Esse é o princípio. E o que Deus está dizendo para eles assim? Olha, vocês estão passando a encrenca que vocês estão passando, porque vocês são infiéis. Então eu a garanto, né? Mais ou menos assim, se você trouxer os dízimos e as ofertas, se você for dizimista fiel e ofertante fiel, eu a garanto que eu vou mudar a sorte de vocês, que eu vou mudar a sua história. Rapaz, que motivação gostosa. Olha para o seu irmão e fala assim, isso é bom. Olha que motivação. Então, Deus está nos motivando a uma ação para nos ensinar um princípio, atingindo a nossa necessidade. Ele vai suprir a sua necessidade, mas vai te ensinar um princípio. Deus é assim. Olha para o seu irmão e fala assim, Deus é assim. Então eu queria que você fosse agora, lá em 2 Coríntios, e agora vai começar o sermão, mas vai ser rápido. 2 Coríntios 9, ok? 2 Coríntios 9. Começa no versículo 6, nós vamos ler até o versículo 15. Vocês já entenderam o princípio da motivação, que Deus é Deus que nos motiva, correto? Aprendeu, Jamílio? Está tranquilo? Então você já pode passar essa lição na célula amanhã? Então tá bom. Então vamos lá. Olha só, o texto está falando assim, e isto afirmo. Opa, vamos entender quem está falando. Quem está falando? Isto afirmo. Quem está falando? O apóstolo Paulo. Ele fala o nome de quem? Em nome de Deus. Dá para levar em consideração o que Paulo está falando? Dá ou não dá? Então vamos prestar atenção no que ele fala. Ele está afirmando algo. Ele não está ponderando, ele não está dizendo o que ele acha, ele está afirmando algo. É uma afirmativa. Aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra, como está escrito. Distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como, na prova dessa ministração, glorifique a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberdade que contribuis para eles e para todos. Enquanto oram eles a vosso favor com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graça a Deus pelo seu dom inefável. O tema desse ensinamento de Paulo é contribuição financeira, generosidade financeira. Esse é o tema do ensinamento do apóstolo Paulo. Paulo, então, está nos fazendo entender que lidar com dinheiro é lidar com princípios que regem o coração de Deus. E aí eu quero fazer uma pergunta a você. Motivação e o dinheiro. A motivação de um lado e o dinheiro de um outro lado. O dinheiro, ele é uma benção. Você concorda comigo? Sim ou não? O dinheiro é uma benção. Se você acha que ele não é uma benção, passa ele para mim, que eu vou ficar muito feliz.
O dinheiro é uma bênção, mas ele é uma bênção na mão do homem e da mulher que tem um coração, que tem um contato com Deus, um homem ou mulher fiel. Mas se o dinheiro está na mão de um homem e de uma mulher infiel, se cai nas mãos de alguém, por exemplo, que não é sarado, que não é curado, que não tem um coração ajustado em Deus, nesse caso, esse dinheiro vai se tornar uma grande maldição. Por quê? Porque a pessoa pode se apegar ao dinheiro e não se apegar ao Senhor. É quando Deus nos faz da ganância, do amor ao dinheiro, o laço do nosso coração. É quando eu sou pego pelas minhas concupiscências, os meus desejos, e acabo tropeçando no pecado de dentro do meu coração. O homem fiel e a mulher fiel, reto para com Deus, ele não se deixa se prender em generosidade e infidelidade, porque em primeiro lugar está honrar o Senhor sobre todas as coisas. Ele não olha para o dinheiro e se prende no dinheiro. Eu costumo até afirmar que índice de conversão pode ser medido da maneira como nós lidamos com o dinheiro. E aí, quando eu não tenho um coração reto para com Deus e honro a Deus acima de todas as coisas, eu me apego ao dinheiro. E me apegando ao dinheiro é onde Deus me prende nos laços do meu coração. Quer ver uma coisa? Prosperidade não tem a ver com se tornar rico. Inclusive, a Bíblia diz que é uma grande dificuldade do rico entrar no reino dos céus. O próspero entra. Deus não prometeu riqueza para ninguém, mas Deus prometeu prosperidade. Aí você pode falar assim, pastor, eu ganhava R$100, e hoje eu ganho R$100.000, eu sou próspero? Talvez não. Como? Porque Deus diz que alguns Ele vai enriquecer para dar ao pobre, para abençoar na obra. Aí o irmão ganhava 100 e agora ganha 100.000. Ele fala assim, sou muito abençoado, mas ele é sovino, preso ao dinheiro, ganancioso ao dinheiro. Ama tanto o dinheiro que ele não obedece mais os valores e os princípios do cristianismo para ter o dinheiro. Ele é rico, mas ele é próspero. Mas um irmão que ganhava 100, e agora ele está ganhando 150, mas com 150, ele já arrumou a casinha dele, aumentou, colocou mais um quarto na casa dele, paga suas contas em dia, e trabalha, e até empresta dinheiro para o rico. Vocês conhecem gente assim, que ganha pouco, e que ainda empresta dinheiro para o rico, que ganha muito? Quem é o próspero? O que é rico ou aquele que é pobre para com os homens, mas rico diante de Deus? Quem é próspero? Prosperidade tem a ver com crescimento e maturidade de vida. Crescimento, a maturidade tem a ver o quanto eu cresço, que eu não fico estagnado. Ser próspero é assim. Eu conheci uma irmã, dona Neuza, né, de Vila Velha, nós a pastoreamos. Ela era da época que para ter água na casa dela, ela tinha que ir até o riacho, pegar água. Você lembra, Érica? E todos os dias que ela abria a torneirinha da casa dela, que saía água, ela louvava o Senhor. Porque ela saiu de um quadro de miserabilidade, aonde nem água encanada ela tinha, e agora ela tinha uma casinha boa de se morar. Simples, tudo arrumadinho. Essa mulher conseguiu comprar um carrinho popular. E ela tinha um dinheiro, guardava nas suas economias. Ela não é rica, mas ela tem para acudir os necessitados. Olhava para a dona Neuza e eu falei assim, aí está o retrato de uma mulher próspera. Ela cresceu no conhecer de Deus, nas coisas que ela conseguiu acumular, lidava com muita dificuldade, formou uma filha, a filha nasceu, foi desenganada, falavam que ela não ia viver por muito tempo, ela está viva até hoje, casada com filho, com um bom casamento, pessoas íntegras do Senhor, elas são prósperas. Eu não posso dizer que todo mundo que é rico é próspero.
Porque tem muito rico que está preso nas ciladas da concupiscência do seu coração. Como assim, pastor? É fácil de você entender isso. Quando eu falo isso com você, te incomoda? Quando eu falo isso com você, falar de dinheiro te incomoda? Eu quero ser franco com você. Você tem amado demais o dinheiro. Que se não te incomodasse tanto, o seu coração já estaria completamente entregue no Senhor. Aqueles na igreja que ouvem uma ministração sobre dinheiro e se faz ensurdecidos, eles denunciam o ídolo do coração deles, que é o dinheiro. Eles vivem para ganhar dinheiro. Eles amam demais o dinheiro. E não amam tanto o Senhor. Vamos entender um pouco mais. Então, querido, a Bíblia também fala que o ímpio, ele também prospera, não fala? Provérbios vai dizer isso. Provérbios 17:11, coloca para a gente, Caio. Vai falar que a pergunta do justo: Senhor, eu sou reto diante do Senhor, eu dou o dízimo, Senhor, eu sou ofertante na tua casa, Senhor. Senhor, eu sou reto para com o Senhor, eu vou à igreja. E aquele irmão assim que não teme o Senhor, aquele irmão que não ama o Senhor como eu amo, ele só prospera. Todo ano ele está trocando de carro, todo ano ele está viajando para Paris, todo ano ele troca até de mulher, cada uma mais bonita que a outra. E eu estou com a minha, judiada, eu te agradeço por ela. Né? Tem gente que é mais ou menos assim, né? Mas, gente, isso aí era só uma piada, né? Amém? Meu Deus, a Erika já está me olhando atravessado aqui, né? Deixa eu deixar isso bem claro. Então, olha só, Provérbios, achou, Caio? Provérbios 17:11, coloca para a gente lá. Ele vai dizer que melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e contendas. É interessante a lógica de Deus como é. Provérbios 17:11, né? Ali tem uma nova versão, né? Ali fala, Provérbios 17, o rebelde não busca senão o mal, por isso mensageiro cruel virá contra ele. Versículo 1, é 1? Provérbios 17, 1? Isso, 1. Obrigado, gente. Melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e de contendas. Deixa eu te explicar uma coisa. O que ele está falando? É melhor você ter uma vida simples, mais tranquila, do que você ter muito e viver em contenda. O que é contenda? Um falando mal do outro, um não concordando com o outro, um não suportando o outro por causa do dinheiro. Perdemos a paz. A casa é farta. Uma casa farta, o que tem lá? Tem picanha? Todo dia. Tem Coca-Cola? Estupidamente gelada. Todo dia. Tem iogurte para a galera? Tem. Gosta de iogurte? Tem iogurte. Tem bala? É farto. Você abre a geladeira, nunca está vazia. Mas essa casa, o que tem nela aqui que Deus está falando aqui? Contendas. Contendas, o negócio é tão forte, esse negócio de contenda, que a terra abre para engolir os contenciosos. Deus abomina contenda. Deus abomina rixa. Deus abomina o falar mal, o perjuriar, o enganar, o defraudar. Deus abomina quando nós prejudicamos os outros. Então, quando nós olhamos isso, o Senhor está nos dizendo o seguinte: é melhor uma vida tranquila, é melhor você... mas eu só estou comendo pão. Mas, gente, às vezes é melhor só comer o pão do que ter uma fartura. Por isso a gente tem que aprender aquilo que Deus nos ensina. Né? O que Ele nos ensina? O que Paulo fala? Aprendi a estar contente com todas as coisas, na fartura, na escassez. Deus nos chama a um contentamento por ter Ele. Isso nos basta. E aí, amados, diante disso, a gente começa a entender algumas situações. Mas o ímpio prospera? Prospera porque a Bíblia diz que ele prospera. Mas a prosperidade do ímpio, ela é de fonte não abençoada. Como assim, pastor? Explica isso. Sim. Imagina o ímpio, muitas das vezes constrói a sua riqueza roubando dos outros. O ímpio, muitas das vezes, constrói sua riqueza
através de, por exemplo, pactos com Satanás, com o espiritismo. Não é verdade? Quando a gente se envolve com seitas, quando a gente também tem uma promessa, a gente se compromete. A fonte ilícita pode até por um pouco te enriquecer, mas fica tranquilo a respeito de algo, a cobrança virá, porque Deus é justo. E Deus, Ele julga a impunidade, Deus julga o que está errado, e Deus traz o peso do julgamento. Agora, aquele que é reto para com o Senhor, ele é uma pessoa próspera, e a prosperidade dele nunca deixar de existir, porque ele é uma pessoa reta para com Deus, nunca vai faltar na vida dele. E a prosperidade não é dinheiro apenas, a sua família vai ser bendita, os seus filhos serão benditos, os filhos dos seus filhos serão benditos, porque ele anda no princípio de honrar a Deus sobre todas as coisas. Então, quando nós falamos a respeito de motivação, nós começamos a entender que Deus, Ele também nos motiva a respeito de uma vida abundante. E Deus nos chama a ser ofertantes e liberais, generosos, para ofertar. No sistema de Israel, existem 3 bênçãos que Deus chama o povo a ser participante. Deus chama o povo a entregar as primícias. Depois, um dia, quem sabe, eu explico vocês sobre primícia. Primícia não é dízimo. Primícia é você dividir o que você ganha por 30 e você vai achar o valor que você ganha por dia. E essa primícia, na Bíblia, era entregue para o sacerdote. Deus chama para que nós possamos ser fiéis no dízimo. E Deus nos chama também a sermos fiéis nas ofertas voluntariosas. Se você perceber o sistema que Deus educou o povo dele, e vocês já devem ter ouvido falar que os judeus são um dos povos mais ricos da face da terra. Quem já ouviu falar isso? Não é isso, Daniel? Quem já ouviu falar isso? Os judeus é aquele povo, o povo mais rico na face da terra é judeu. Mas você vai na vida do judeu, por exemplo, Silvio Santos é um judeu, e você vai ouvir lá na vida do judeu, eles honram a Deus com primícia, com dízimo, com as ofertas voluntariosas. Então, se você acha que dar os seus 10% é muito, você faz muito pouco, porque no sistema no qual Deus ensinou o seu povo, eles davam muito mais do que 30%, 40% do seu salário. E aí, o que Deus traz sobre ele? Prosperidade sobre aquele povo. Então Deus, Ele trabalha com a gente para quebrar os ídolos do nosso coração. E se tem algo que concorre com Deus nos dias atuais é o dinheiro. Se tem algo que concorre com a graça de Deus, é o tal do dinheiro. O nosso coração, muitas das vezes, ele fica tendencioso ao dinheiro, amamos o dinheiro e queremos que Deus se comprometa em nos dar dinheiro. Amados, e a Bíblia nos fala a respeito de um outro tipo de oferta. Eu quero falar um pouquinho dessa oferta e vou encerrar com vocês. Ele fala a respeito da oferta às alçadas, que vem do hebraico terumar, que quer dizer pesadas, altas, elevadas, produtivas. Queria que você abrisse em Êxodo, Caio, 35. A gente vai caminhando para o final. Êxodo 35. Versículo 21 e 22, tá? Êxodo 35, versículo 21 e 22. Amém? E veio todo homem cujo coração o moveu e cujo espírito o impeliu e trouxe a oferta ao Senhor para a obra da tenda da congregação e para todo o seu serviço e para as vestes sagradas. Vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração. Trouxeram fivelas, pendentes, anéis, braceletes, todos os objetos de ouro. Todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor.
Presta atenção e guarda isso no seu coração. Esse povo, Deus está ensinando princípios para ele. Aliás, a partir do domingo que vem, eu vou fazer uma série de ministrações sobre os 10 mandamentos. Eu vou trabalhar os princípios dos 10 mandamentos com vocês. Todo domingo nós vamos trabalhar um mandamento, até chegar 10 domingos para a gente encerrar. Mas você observa que esse povo, ele está onde? Ele está em Canaã ou está no deserto? Aonde que ele está? Ele está a caminho de Canaã. Eles saíram de onde? Do Egito. Eles saíram de mão abanando do Egito? Não. Então Deus, quando fez esse povo sair do Egito, qual a condição que Deus colocou para o faraó? Eles iam entregar para esse povo o quê? Você lembra lá, Daniel? O que eles iam entregar? Os bens deles. Iam entregar os gados, iam entregar os ouros, os colares, os braceletes. Então, quando o povo saiu do Egito, esse povo saiu com muito ouro. Agora, preste atenção, quem deu? Quem deu? Quem deu esse ouro para eles? O Egito? Foi Deus que deu. Agora, preste atenção, quando Deus vai fazer a tenda da congregação, que Ele dá revelação para Moisés, e diz para ele, passa todos os detalhes da tenda da congregação, de onde sairia a oferta para a tenda da congregação? De onde? Da mão de quem? Do povo. Deus entregou ouro ao povo, e naquele momento, aquele povo tinha que demonstrar honra a Deus, devolvendo os ouros para Deus. Então aqui não havia dólar, não havia real, não havia peso, aqui a questão era fivela, mas a fivela era de ouro, o bracelete é de ouro, o cordão é de ouro. Então esse povo pega, entrega lá para Moisés, e ele então vai talhar as obras, vai adornar a tenda com aquilo que foi dado como oferta. Agora presta atenção no que o texto fala. O texto está falando assim: aqueles que têm um coração reto para com o Senhor, e Deus moveu o coração deles para que eles pudessem fazer. Deus está ensinando esse povo um princípio de honra. Agora preste atenção, Paulo me ensina mais um princípio quando ele fala sobre honrar os presbíteros. Tem gente que não gosta de pagar bem um pastor, que não é o caso da nossa igreja, graças a Deus, mas tem igreja que não gosta de pagar bem um pastor. Elas estão infringindo um princípio de Deus. Não é o nosso caso, não estou reclamando, sou muito bem cuidado de vocês, graças a Deus. Ganho o suficiente para viver. Mas o Paulo ensina o princípio da dupla honra, e ele fala assim: por acaso é pesado, é difícil demais abençoar aqueles que vos traz bênçãos espirituais com coisas materiais? Pois saibam que esses que assim o fazem são dignos de dupla honra. Então preste atenção, nós podemos sim sermos gratos àquilo que Deus traz sobre nós, sobre a bênção espiritual, dando a Ele o material. Ah, Deus não quer isso, Deus não quer o seu ouro, Deus quer o teu princípio, mas Deus sabe que nós estamos presos no nosso ouro, por isso seu ouro precisa ser dado para Deus. Você entendeu isso? Amém? Glória a Deus. Para ouvir essa e outras ministrações, acesse www.metodistavalentim.com.br.